A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, capítulo 20, do verso 9 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pai, quero pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda a vida do meu irmão, da minha irmã. Repreende toda a fúria do inimigo. Pai, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda nossos filhos, nosso cônjuge. Guarda Senhor, as nossas finanças. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Lucas 20, capítulo 20, verso 9, diz assim: E começou a dizer ao povo esta parábola. Logo após, ali Jesus questionar aqueles fariseus, aqueles homens que estavam ali questionando Jesus, qual era a autoridade que ele tinha para falar sobre as coisas do reino. Então, Jesus lançou para eles uma pergunta de quem era o batismo de João, Se o batismo de João era do céu ou era dos homens. E eles disseram que não sabiam responder. Então, logo depois disso, começou a dizer ao povo, Jesus, esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, Certo homem aqui representa Deus, Ele usou em parábolas. E a vinha Israel, o povo escolhido de Deus. E arrendou-a a uns lavradores, que simboliza os líderes religiosos, daquele tempo. E partiu para fora da terra por muito tempo. Então, desde Abraão até Jesus, a vinda de Jesus, ele estava ali na mão desses líderes religiosos. E olha que Jesus continua a falar. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Então, aqui ele mandou os profetas, ele tinha enviado profetas para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Então, foi o que os lavradores, representando aqui os líderes religiosos. Então, Jesus estava falando com um povo ali que era líder, que esses líderes espancando, ali os profetas que Deus enviou, E então mandou um servo aos lavradores. Esse servo era os profetas que iam aos líderes, E só que aconteceu, espancando-o, mandaram vazio. Era o que eles faziam com os profetas do Senhor. E tornando ainda a enviar outro servo, outro profeta, mas eles espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. Como é difícil, Eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não conseguiam ver que era Deus enviando para eles recurso, mensageiros, Porque profetas são mensageiros de Deus, assim como os anjos do Senhor são os mensageiros do Senhor. Então, e tornou ainda a enviar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, expulsaram. Então, o Senhor da vinha disse: o que farei? Então Deus, ali fez essa pergunta: o que eu vou fazer? Porque a vinha é o povo escolhido de Deus. E olha o que Deus diz. Continua: mandarei o meu filho amado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez vendo seja respeitado, porque Jesus, sendo o herdeiro, o dono da vinha, Se ele é herdeiro, ele é dono. Então Deus disse: quem sabe eles vendo o dono da vinha, eles vão respeitar. Quem sabe eles vendo que é o próprio Jesus, eles vão respeitar. Mas os lavradores, lhe vendo, arrazoaram entre si. Então, os líderes ali, religiosos daquele tempo, vendo Jesus, começaram entre si a armar ciladas para pegar Jesus, dizendo: este é o herdeiro. Eles sabiam, de alguma maneira, que ali Jesus realmente era o herdeiro. Eles, ali a gente aqui Jesus explicando muito claro que os escribas e os fariseus sabiam exatamente quem era Jesus. Então, eles viram que era o herdeiro, mas eles não queriam deixar Jesus tomar a posição dele.
E eles queriam continuar no controle de todas as coisas. E olha, vinde, matemo-lo. Então foi o que eles planejaram entre eles. Vamos matar, né? Para que a herança seja nossa. Então, eles tramaram ali, né? Eles tentaram destruir, eles tentaram danificar para ter o controle sobre a herança. E não é muito difícil hoje em dia. Quando o homem, ele tenta estar no controle e passar por cima do direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quando ele tenta não ouvir o que a palavra de Deus direciona. Quando o homem tenta fazer na força do braço. Quando o homem despreza os direcionamentos de Deus. Então, nós temos que estar atentos para não estarmos matando Jesus novamente. Para não estarmos ali, né, matando o herdeiro. Ó, e lançando-o fora da vinha, o mataram, que lhe fará, pois, o senhor da vinha. Então, eles lançando Jesus fora, e agora, de uma pergunta, o que vai fazer o senhor da vinha? Né? Eles foram advertidos, né? Eles foram advertidos em várias passagens, foram advertidos, né, em todos os sentidos de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o herdeiro. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor da vinha. Jesus é o bom pastor. Mas, contudo, eles quiseram estar no controle. Ó, virá e destruirá estes lavradores e dará a outro a sua vinha. Então, Jesus deixando bem claro para aqueles líderes religiosos daquele tempo, de que Jesus, ele era o herdeiro, né? E eles lançando Jesus fora, eles ali indo contra a vida de Jesus, matando Jesus, o que Deus ia fazer? Deus ia destruir virá e destruirá esses lavradores. Isto é, aqueles líderes seriam destruídos e dará a outro a sua vinha. Então, agora, aquilo que estava na mão deles seriam agora a igreja gentílica. Seria dada àqueles que não era, né, que não faziam parte da herança, que não tinham o direito, porque não era povo de Deus, de ali, né, de escolha, não era descendente, não era, né, mas porque agora ia ser dado para esses, para aqueles que eram uma igreja gentílica, porque eles iam crer no Jesus, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Todo aquele que se achega, ele não lança fora. Aqueles que não era, agora passou a ser povo de Deus. Isso se estende a mim e a você. Nós não éramos merecedores, nós não fazíamos parte, né, dessa herança, mas Jesus nos conectou ao Pai. Jesus veio e nos enxertou na videira verdadeira. Aleluia! Então, olha que Jesus continua, que ele continuou a falar. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Então, eles demonstrando ali que sabia exatamente que Jesus, né, Deus ali usando, né, dessa parábola, Jesus usando dessa parábola, mostrando para eles: vocês sabem exatamente quem sou eu, né, mas vocês não querem, né? Então, agora, Jesus está ali, ó, e ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Por quê? Porque eles não queriam ser lançados fora, porque eles temiam, né, a mão de Deus. Eles não queriam ser destruídos, mas também não queriam obedecer. Mas também não queriam estar debaixo da autoridade de Jesus, né? É a mesma coisa alguém chegar dentro da sua casa, por mais simples que possa ser. Quem manda aí é você. Aí é o território seu. Você mora, você pode mudar as coisas de lugar. Você tem essa autonomia dentro do teu lar, né? Digitar regras, o que entra, o que sai, o que pode, o que não pode, né? Todo lar tem uma regra. E aqui eles queriam estar no controle. Eles queriam, né? Eles estavam à porta ali, sendo um empecilho
para que entrasse novas ovelhas, para que a vinha produzisse, crescesse. Eles queriam estar no controle, então eles olhavam e diziam: ah, não, esse pode, aquele não pode. Ah, não, esse é digno, aquele não é digno. Então Jesus, foi necessário ele vir, porque o dono da vinha, Deus, ele queria destruir aqueles lavradores. Ó, mas ele, né, Jesus, olhando para eles, disse: o que é isto? Pois que está escrito. Então, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina. Então, Jesus é a pedra que eles rejeitaram. Foi rejeitado por Israel. Foi rejeitado por uma liderança religiosa, né? Então, agora o Senhor diz, né? Esta foi a cabeça de esquina. Então, Jesus, ele é o pilar. Ele era ali o herdeiro. Ele era o dono da vinha. Mas eles rejeitaram. Então, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Então, Israel, um povo ali, ou qualquer pessoa que vá contra Jesus, ele será destruído. Todo aquele que for contra a vontade, rejeitando Jesus, esse será quebrado, esse será lançado fora. Aleluia! E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então, Jesus Cristo fala que no final, né, quando ele voltar para tomar ali, dar juízo devido para cada um conforme os seus caminhos, ele vai destruir, né? Ele vai fazer assim. Ele vai destruir todo o mal, vai ser pó, né? E ninguém tem o poder sobre a sua mão, por mais que o homem poderia pensar que estava vencendo ali. E Jesus estava declarando que tudo isso ia acontecer em parábolas, porque o coração deles estava tão endurecido que eles não conseguiam ver. Que nós possamos estar sensível ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender o tempo da oportunidade de Deus para mim e para a tua vida. Que nós possamos ofertar esse Jesus para outras pessoas, para que elas se acheguem ao reino de Deus. Que nós não venhamos ser como aqueles líderes daquele tempo, aonde eles estavam à porta impedindo, dizendo quem entra e quem não entra, quem é digno e quem não é digno. Que nós possamos ser aquele, né? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Que nós não venhamos ser como aqueles líderes que mataram os profetas que vieram antes de Jesus. Então, Deus estava deixando bem claro ali, Jesus deixando bem claro: olha, vocês mataram o profeta de Deus, mataram João Batista. Mas agora Deus enviou o filho. O que vocês vão fazer? Né? E Deus, Jesus ali, deixando bem claro: vocês vão matar também. Mas ai daquele que põe a mão, aquele que vai contra a vontade de Deus. E por que vocês vão fazer isso, né? Naquele tempo Jesus dizendo em parábolas, vai ser lançada a outros, né? Agora, a pedra que vocês rejeitaram vai ser dada a outro, né? Deus vai destruir vocês e essa vinha, né? Ela vai ser dada a outra, ó, e dará a outros a sua vinha. Então Deus estava pegando aquele povo e estava agora deixando debaixo de outra liderança, que era a liderança do Espírito Santo de Deus, né? Novos líderes iam se levantar. A igreja gentílica, a igreja, né, primitiva, a igreja improvável. Nós somos improváveis do Senhor. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Mas que nós venhamos entender, que nós não venhamos deixar o nosso coração, o nosso ego, o nosso eu, pensar: eu que faço, é eu que consigo, é minha sabedoria. Não, não é nossa, mas é vinda do alto céus. As ovelhas não são nossas, mas é do Deus, do Criador, poderoso e santo, o leão da tribo de Judá. Que nós possamos ser a mão estendida, que nós possamos cuidar dessa vinha, né? Que nós possamos orar para que chegue a essa vinha do Senhor, né? Novas sementes, que possam chegar novas pessoas, que possam ser alcançadas, porque Jesus, ele passou pela cruz, foi necessário ele passar pela cruz, para que nós fôssemos
alcançado, foi necessário essa pedra angular ser rejeitada pelos edificadores daquele tempo. Eles achavam assim, nós somos os edificadores, nós somos os maiores, mas eles rejeitaram a pedra verdadeira. Eles rejeitaram a cabeça de esquina. Mas, o que Jesus diz, né? Deus destruirá, Deus destruiu aqueles lavradores e deu a vinha a outros, né? E ouvindo isso, eles ficaram, né? Que não seja assim, porque eles sabiam que eles estavam errados, mas não quiseram se converter verdadeiramente. Então, o que Deus quer dizer para mim e para você hoje? Que nós possamos estar debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus, ouvindo o direcionamento dele. Que nós não venhamos ser como esse povo que rejeitou Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles decidiram não ouvir Jesus. Eles queriam estar no controle. E nem sempre nós vamos ter o controle das coisas. Quantas das vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, porque nós achamos assim, não. Ah, não pode ser Deus, porque tá muito difícil essa situação. Eu não vou engolir sapo, eu não vou ficar nessa situação, não. Deus não me fez para sofrer. E a gente não conhece, não entende o trabalhar de Deus. Mas quando nós vamos a Deus e ouvimos o direcionamento dele, de todo o coração, nós vamos entender. Assim como os profetas foram perseguidos, nós também seremos perseguidos. Assim como os profetas do Senhor foi, mas Deus nos deixou um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Jesus passou pela cruz e não foi em vão. A igreja do Senhor cresceu, superabundou. Deus mandou Jesus para tirar da mão, né, daqueles líderes ali corruptos, né, maldosos, para agora estender para a igreja gentílica, para aqueles que não eram, mas através de Jesus naquela cruz nós passamos a ser. Você tem noção que nós não éramos nada, agora nós somos filhas e filhos amados do Rei. Não diga que você não é nada, agora você que aceitou Jesus, você é filho amado, você é filho querido, você faz parte da família de Deus. Que nós venhamos estender essa bênção de Deus para outros, para que nós possamos pedir para Deus, né, estender a misericórdia dele para aqueles que ainda não chegaram, mas está chegando ao aprisco de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que nós venhamos estar atentos. Aqueles homens, aqueles líderes, eles tinham certeza. Jesus estava dizendo assim, vocês não querem responder de quem que é o batismo de João Batista? Porque vocês são um covarde. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Porque vocês sabem que é do céu. Porque vocês vão ter que me reconhecer. Mas vocês não querem me reconhecer a autoridade minha. Vocês sabem que eu sou o filho do dono de todas as coisas. Mas vocês querem estar no controle. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos entregar a nossa vida por completo nas tuas mãos. Nós entregamos o controle da nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Porque quando nós estamos no controle, nós fazemos do nosso jeito, nós fazemos errado, nós fazemos aquilo que nossos olhos veem, Senhor. Mas quando nós entregamos a nossa vida por completo nas tuas mãos, é o Senhor que sonda, que conhece, que já sabe o que está por vir, Senhor. Então, Pai, que nós venhamos confiar por inteiro, Senhor, na sua vontade. Que nós venhamos estar atentos, Senhor, à tua vontade. O Senhor nos chamou não para estarmos no controle, mas para que nós venhamos deixar o Senhor nos guiar. Senhor, o Senhor tem o caminho melhor. Os seus caminhos são melhores do que o nosso, Senhor. Os seus caminhos são os melhores do que o nosso, meu Pai. E que nós venhamos nos submeter à tua vontade, aos seus caminhos, Senhor. Que nós venhamos estar atento à tua voz, ao teu espírito, Pai. Que quando nós tiramos o nosso eu, nosso ego, e nós entendemos que a tua graça nos basta, o Senhor pode guerrear as nossas guerras. O Senhor tem, Senhor, o melhor para nós reservado. Pai, em nome de Jesus, eu peço que hoje, Senhor, cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, possamos entregar por completo a nossa vida no seu altar.
Entregar por completo, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Que nós venhamos deixar o controle de todas as coisas nas Suas mãos. Porque quando o Senhor faz perfeito. Perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.